Existe uma força silenciosa operando em sua vida agora mesmo. Você pode não vê-la, mas ela está moldando seus resultados, suas emoções e até o tipo de pessoas que cruzam o seu caminho. Bob Proctor chamava essa força de lei da vibração. É a base de todas as leis universais, inclusive a da atração. Enquanto muitos passam a vida tentando mudar as circunstâncias externas, o verdadeiro segredo está em aprender a dominar a energia interna que você emite a cada instante. A vibração é o idioma do universo e, quer você a compreenda ou não, está comunicando algo o tempo todo. Seus pensamentos são impulsos elétricos, suas emoções, correntes magnéticas. Juntas, elas criam uma frequência única e é isso que determina o que você atrai. Bob Proctor costumava dizer: nada descansa, tudo vibra. Mesmo o que parece imóvel está em movimento. Você é energia pura em constante oscilação. Cada pensamento tem uma frequência e cada emoção amplifica essa frequência. Quando você sente medo, sua vibração diminui. Quando sente amor, ela se eleva. E o universo responde, sem falhar, ao tom vibracional que você mantém com mais consistência. É por isso que repetir afirmações sem sentir o que diz não funciona. A vibração é o sentimento, não a frase. Você pode afirmar "eu sou próspero" 1000 vezes, mas se lá dentro sente escassez, sua vibração é de falta. A energia não entende palavras, entende coerência. E quando mente e emoção vibram em direções diferentes, a realidade reflete essa confusão. Proctor costumava dizer que o ser humano é um transmissor e receptor de energia em tempo integral. Você emite vibrações através do que pensa e sente, e atrai vibrações compatíveis em forma de circunstâncias, pessoas e oportunidades. É por isso que, mesmo sem perceber, você está sempre criando a sua realidade. A vida não responde ao que você deseja superficialmente, mas ao que você vibra de forma constante. Se há confusão dentro, haverá confusão fora. Se há paz dentro, o mundo começa a se organizar ao redor dessa paz. Essa é a verdadeira origem da expressão mudar de frequência. Não é uma metáfora, é uma lei exata. Napoleon Hill explicava isso de maneira magistral em Pense e Enriqueça. O cérebro humano é tanto um emissor quanto um receptor de vibrações de pensamento. Quando você pensa em algo com emoção, envia uma frequência ao universo. Essa frequência encontra outras semelhantes e retorna para você na forma de eventos sincronizados. É por isso que Bob dizia que nada é coincidência, tudo é consequência. Os encontros inesperados, as portas que se abrem, os obstáculos que desaparecem, tudo isso é resposta à vibração dominante que você mantém. O segredo está em se tornar consciente dela. A maioria das pessoas vive em piloto automático, repetindo vibrações herdadas, medo, culpa, insegurança, e depois se pergunta por que as mesmas situações continuam se repetindo. Quando você muda a vibração, muda o padrão. E quando o padrão muda, o resultado inevitavelmente também muda. É como trocar o canal de uma estação de rádio. Você não precisa destruir o som antigo, apenas sintonizar uma nova frequência. Bob dizia: a mente é o dial da sua vida. Gire-o com intenção. Wallace D. Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu uma frase que Bob Proctor citava em quase todas as suas palestras: você não pode manter um pensamento de poder sem gerar uma vibração correspondente de força. Essa ideia é simples, mas profunda. Significa que toda vez que você sustenta um pensamento elevado, algo dentro de você começa a se reorganizar energeticamente. O corpo muda, a respiração muda, até o campo magnético que te envolve se altera. É ciência, não misticismo. Hoje, a física quântica confirma o que esses autores ensinavam há mais de um século. O observador influencia o resultado. Isso quer dizer que a maneira como você vibra diante da vida literalmente muda a forma como a vida se apresenta para você. Bob costumava dar um exemplo prático. Imagine duas pessoas em um mesmo ambiente. Uma delas está calma e confiante, a outra está ansiosa e irritada. Elas não percebem, mas estão emitindo frequências completamente diferentes. A primeira atrairá oportunidades, conexões, até
ideias mais claras. A segunda atrairá mais motivos para se irritar. Isso acontece porque o universo responde por ressonância. A vibração dominante se multiplica. Por isso, é impossível alcançar um objetivo mantendo uma vibração oposta a ele. Você não pode manifestar abundância vibrando em escassez, nem atrair amor vibrando em carência. O universo não entende desejo, ele entende frequência. E aqui está a beleza do ensinamento de Bob. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar o sinal que emite para ele. Quando a vibração interna se eleva, tudo ao redor começa a se alinhar. O problema é que as pessoas querem resultados imediatos, mas a vibração é construída na repetição. Cada pensamento consciente é um tijolo na construção de uma nova frequência. Bob Proctor dizia que a vibração é o primeiro passo de toda a criação e o mais ignorado. A maioria das pessoas vive reagindo àquilo que vê e não percebe que é justamente o que sente que mantém essa realidade viva. Quando você se irrita com algo, está reforçando a vibração que o atraiu. Quando agradece, está elevando a frequência que dissolve o problema. É por isso que Bob sempre ensinava a praticar a gratidão antes de agir e não depois do resultado, porque o sentimento de gratidão é o campo vibracional mais alto que existe. Ele abre caminhos onde antes só havia resistência. Não se trata de negar o que está errado, mas de escolher como você vai vibrar diante disso. A reação é automática, mas a vibração é uma escolha. E quando você escolhe vibrar acima do caos, o caos deixa de te tocar. Isso não significa viver alienado, mas consciente. Significa compreender que nada tem poder sobre você, a menos que você o alimente com atenção e emoção. Bob costumava dizer, se algo te tira do eixo, é porque você ainda não se lembrou de quem realmente é. E quem você é, em essência, é pura energia criadora. A vibração é apenas a expressão momentânea dessa energia. E quanto mais você se alinha a pensamentos elevados, mais poder pessoal você acessa. É um processo gradual, mas cumulativo. Cada momento em que você escolhe paz ao invés de medo, você sobe um degrau. E cada degrau muda não só a sua energia, mas também o tipo de futuro que começa a se formar. Toda ação nasce de um estado vibracional. Antes de qualquer decisão, existe um impulso energético que guia o movimento. É por isso que duas pessoas podem fazer a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes, porque a vibração com que agem é diferente. Bob Proctor dizia que o que realmente muda os resultados não é o esforço, é o estado interno que o acompanha. Quando você está vibrando em harmonia com o seu propósito, até o trabalho mais simples se torna magnético. As pessoas te notam, as oportunidades aparecem e o fluxo natural da vida começa a cooperar com você. Mas quando você age em desalinhamento, guiado por medo, escassez ou desespero, tudo parece travar. Não é azar, é física vibracional. A energia que você envia determina o tipo de energia que retorna. Bob sempre lembrava que o corpo é apenas um instrumento da mente. O que você sente é o que o corpo expressa, e o que o corpo expressa é o que o universo lê. Quando você vibra raiva, o corpo se contrai. Quando vibra fé, o corpo se expande. A vibração cria movimento, e esse movimento é o que molda o tempo e o espaço à sua volta. O universo, como um espelho sensível, replica a energia que você mantém com consistência. Se você decide vibrar em confiança, mesmo diante da incerteza, o universo responde com oportunidades que confirmam essa confiança. E é por isso que Bob sempre dizia que a fé é a vibração da certeza. Ela não precisa de provas, porque já se tornou a própria prova. Quando você acredita profundamente, o universo entende a mensagem e começa a se reorganizar a seu favor. Bob Proctor dizia que o universo é preciso demais para cometer erros, e a lei da vibração é a engrenagem invisível que faz tudo funcionar. Nada do que chega até você é por acaso. É o reflexo exato da frequência que você sustenta por mais tempo. É por isso que ele alertava: não julgue seu dia pelas aparências, julgue pela vibração que você mantém
mantém nele. Você pode não ver os resultados de imediato, mas a energia já está em movimento. A cada pensamento elevado, você planta uma nova semente vibracional e ela cresce em silêncio até que um dia floresce em forma de oportunidade, de encontro, de realização. O universo não trabalha no tempo do relógio, trabalha no tempo da vibração. O que você vibra agora, você viverá depois. É inevitável. Quando você entende isso, o desespero desaparece. Você para de implorar e começa a criar. Para de correr e começa a atrair. A ansiedade se dissolve porque você percebe que a vida nunca falhou com você. Você é quem ainda não aprendeu a agendar, vibrar com ela. Bob dizia que o sofrimento é apenas um desalinhamento temporário. Quando você retorna à frequência do equilíbrio, tudo volta a fluir. O dinheiro que parecia travado começa a circular. As pessoas certas reaparecem. A criatividade desperta. A vibração é como um ímã. Quando está limpa, tudo o que é bom se aproxima. Quando está confusa, tudo o que é pesado se mistura. E a limpeza acontece pela consciência. Observar o que você sente, sem se identificar com o sentimento. O simples ato de perceber uma emoção já começa a transformá-la. Porque quando a luz da consciência toca a escuridão da dúvida, a vibração naturalmente se eleva. Manter uma vibração elevada, quando tudo parece ruir, é o verdadeiro teste do poder interior. É fácil acreditar quando as coisas estão bem. O desafio é continuar vibrando fé quando nada parece funcionar. Bob Proctor dizia que é nesse ponto que a maioria desiste, porque ainda acredita que a realidade externa tem mais poder que a vibração interna. Mas a verdade é exatamente o oposto. É nos momentos de maior escuridão que a sua vibração é colocada à prova. E é justamente aí que você precisa escolher manter-se firme. A vida, dizia Bob, não está te punindo, está te perguntando: você realmente acredita no que diz? A vibração alta não é ausência de dor, é presença de consciência. É olhar para a tempestade e dizer: isso também vai passar. É sentir medo, mas não permitir que ele dirija a sua vida. É reconhecer o caos sem se tornar parte dele. Essa é a força silenciosa que diferencia quem vive por reação de quem vive por criação. Quando você vibra em paz, mesmo em meio ao descontrole, o universo entende que você aprendeu a lição e começa a mudar o cenário. É como se o campo energético dissesse: ele entendeu, pode liberar o próximo nível. Bob explicava que é nessa hora que a fé verdadeira nasce, porque acreditar quando já se vê o resultado é gratidão. Acreditar antes de ver é vibração criadora, e é essa vibração que faz o impossível acontecer. Quando você chega nesse ponto, algo dentro de você muda para sempre. Você não busca mais o controle das circunstâncias, você se torna o centro delas. E é desse centro que tudo começa a se reorganizar. A vibração alta não te afasta dos desafios, mas te dá poder sobre eles. Bob Proctor costumava dizer que não existe vibração negativa. O que existe é energia mal direcionada. Quando você entende isso, percebe que até o medo pode ser convertido em poder. A vibração densa não é um castigo, é um lembrete. É o universo te dizendo: você está focando no que não quer. E no instante em que você muda o foco, a energia começa a mudar também. Bob ensinava um exercício simples. Assim que notar que está se sentindo mal, não lute contra o sentimento. Apenas diga a si mesmo: esse pensamento não está alinhado com quem eu quero ser. Só essa frase já inicia um processo de limpeza vibracional. Você para de resistir e começa a redirecionar. E como a lei da vibração responde imediatamente à consciência, o campo começa a se reorganizar a partir dessa nova intenção. Ele explicava que tudo o que você sente é uma ferramenta de orientação. As emoções negativas não estão contra você, elas estão te informando que saiu da frequência certa. Assim como um GPS recalcula a rota quando você erra o caminho, o desconforto emocional aparece apenas para te realinhar. Quando você entende isso, para de se culpar e começa a se observar. E nesse ponto, a vibração começa a subir naturalmente. É como trocar a estática de uma rádio por uma melodia limpa. A clareza interior
exterior é o primeiro sinal de que o campo vibracional está se equilibrando. Bob dizia que o segredo não é controlar o que você sente, mas escolher o que você alimenta. Quando você alimenta um pensamento positivo, ele cresce, vibra mais forte e começa a dominar o campo. O mesmo acontece com a dúvida. Por isso, você precisa decidir conscientemente qual energia quer expandir. Quando a vibração se estabiliza em um novo nível, o mundo exterior começa a responder de formas sutis. Primeiro, vem uma sensação de leveza, depois, pequenos sinais, coincidências, mensagens, reencontros improváveis. As pessoas chamam de sorte, mas não é sorte, é sintonia. Tudo o que existe vibra em um campo de frequências. E quando a sua energia muda, você passa a perceber o que antes não era visível. Aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Ideias chegam na hora certa. Pessoas certas aparecem no momento exato. E você entende que o universo nunca esteve contra você. Ele apenas esperava você sintonizar. A vibração é o idioma da criação. Nada que você deseja pode ser falado com palavras se o seu campo não fala a mesma língua. Você pode repetir afirmações o dia todo, mas se a sua emoção contradiz as palavras, o universo responde à emoção, não ao discurso. A manifestação não é uma questão de tempo, é uma questão de frequência. Quando você se alinha à energia daquilo que quer, o tempo desaparece. As coisas simplesmente acontecem. A vibração é o elo invisível entre o pensamento e o resultado. É ela quem transforma o invisível em matéria, o desejo em fato. E é por isso que as mudanças verdadeiras nunca começam fora, mas dentro. Quando o seu campo vibracional se expande, a realidade é obrigada a se reorganizar. É uma lei, não uma promessa. É como se a vida dissesse: você mudou, então tudo ao seu redor precisa mudar também. Nesse momento, velhos ciclos se encerram, pessoas se afastam, novas portas se abrem. Nada disso é perda, é alinhamento. E o mais impressionante é perceber que você não precisa forçar nada. Basta permanecer na vibração certa e o que é seu encontrará o caminho até você. A vibração é o início e o fim de tudo. É o ponto onde os sonhos nascem e o lugar para onde retornam quando esquecemos quem somos. Quando você entende isso, para de correr atrás das coisas e começa a atrair o que te pertence por direito. Nada mais precisa ser forçado. As oportunidades que antes exigiam esforço passam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que sempre esteve ali, esperando você vibrar na frequência certa. É nesse instante que a vida muda. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você finalmente se alinhou com o fluxo natural da criação. O universo sempre esteve pronto. Quem precisava se preparar era você. E aqui está a verdade mais poderosa. Você não precisa aprender a vibrar, porque já está vibrando o tempo todo. O que precisa é escolher o que quer, amplificar. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto é uma transmissão de energia que molda o amanhã. Quando você eleva a vibração, o passado deixa de ter poder e o futuro começa a responder com abundância. É uma escolha diária e, como dizia Bob Proctor, você se torna o que pensa, o que sente e o que mantém. A vibração é o reflexo do seu estado de consciência. Se essa mensagem tocou você, lembre-se, nada muda até que a sua energia mude. Respire fundo, silencie a mente e sinta o poder que já está aí, dentro de você. É dele que nasce tudo o que ainda está por vir. Agora escreva nos comentários qual vibração você escolhe sustentar a partir de hoje. E se quiser continuar expandindo essa consciência, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quanto mais pessoas despertam para o poder da vibração, mais o mundo inteiro se transforma.